Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é divisão da empresa e departamentalização. Os tópicos a serem abordados nesta aula são conceito, organograma, estrutura organizacional. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conceituar os organogramas, diferenciar os principais níveis de estruturas comumente utilizados nas organizações, compreender as particularidades das estruturas departamentais. Para que serve um organograma? Você já trabalhou em alguma empresa que tenha algo do tipo? Primeiro vamos entender o que é. Um organograma, visualize, literalmente uma simbologia que você bate o olho e consegue saber assim: quem são as autoridades, quem detém responsabilidade sobre uma área, sobre um segmento de produto, quem é o presidente da minha empresa, o dono, quem é meu chefe, a quem eu presto contas. Então essa é a ideia básica de um organograma. Ele vai conseguir simbolizar essa divisão de responsabilidades. Até para que eu possa saber a quem eu me reporto, quem é o meu chefe direto, quem está acima do meu chefe, quem são os meus subordinados, aqueles que eu devo fiscalizar, cobrar, controlar, medir o desempenho. Essa é a ideia geral de um organograma. Modernamente, os organogramas seguem aí uma regra, digamos, geral. Lógico que existem aí as exceções, mas normalmente você vai ver assim. Aparece o presidente, abaixo dele os diretores de cada uma das respectivas áreas. Por exemplo, recursos humanos, marketing, comercial, financeiro, compras. A administração de empresas trabalha aí com 3 tipos básicos de organogramas. Alguns entendem que vem a ser sinônimo para departamentalização ou ainda estruturas organizacionais. O que vem a ser isso? Nós temos aquela estrutura linear, também chamado de organograma linear. Qual é a ideia da estrutura linear? É a mais tradicional que temos aí na nossa matéria, na nossa disciplina. Simples, eu tenho uma autoridade máxima, que planeja, que estipula quais são as rotas que a empresa deve seguir. Abaixo vem as subautoridades, ou seja, estão abaixo, mas respondem diretamente para o chefe maior. E por aí vai. Características desse tipo de organização. Talvez a sua seja assim. O chefe costuma centralizar muita coisa, porque esse chefe ele não separou por responsáveis, não separou por segmentos. Ele costuma absorver muita coisa para ele, muitas decisões, muitas tarefas, e costuma ficar até mesmo sobrecarregado. O subordinado, por sua vez, não costuma inovar muito em razão da rigidez. Eu tenho um chefe centralizador e que não dá abertura para que nós aqui da base inovemos. Já a organização funcional, é bem possível que se você já tenha trabalhado aí em uma grande empresa, tenha se deparado com o organograma funcional, estrutura funcional. O que vem a ser ele? Ainda temos a figura de um presidente, mas ele não centraliza todas as decisões. Como assim? Ele cria outras autoridades que são responsáveis pelas suas respectivas áreas. Então, diferente da primeira, da linear, que o chefe centraliza vários assuntos, aqui não. Eu tenho um responsável para cada área. Essa é a grande vantagem da estrutura funcional. O chefe, ele conhece do seu setor. Ele não é assim um chefe tão generalista.
costuma ser mais especialista. E aí, por sua vez, a equipe tende a acompanhar o chefe, a se desenvolver, a olhar para cima e falar assim: nossa, eu quero ficar igual o meu chefe. Oh, veja, ele cresceu na empresa, hoje ele é diretor e ainda conhece muito da área, fez cursos, se atualizou, eu quero ser assim. Bom, essa é a estrutura funcional. A organização chamada linha staff, o organograma que trabalha aí nesse tipo de situação, costuma ter o seguinte desenho. Eu tenho uma estrutura linear mesclada com a funcional. Como assim? Vamos entender. Na estrutura linear, lembram que o chefe centralizava vários assuntos? Lembram? Aqui eu crio departamentos que vão literalmente assessorá-lo, tendo em vista que ele é, via de regra, mais generalista. Num primeiro momento, quem cumpria esse tipo de papel? O RH. Em muitas empresas ainda, a questão do recrutamento é delegada para uma área de staff. Às vezes uma outra empresa cumpre esse papel de recrutar e a efetiva seleção aí sim é feita pela empresa detentora da vaga. Outro exemplo de staff, assessoria de imprensa. Também é um órgão que aconselha. As empresas modernamente fazem, vamos colocar, uma mistura de vários tipos de organogramas, estruturas, departamentalizações. Então é comum que tenhamos o seguinte: nós tenhamos uma estrutura funcional, eu tenho um chefe maior, parecido com o linear, tenho diretores responsáveis por áreas, parecido com o funcional, e ainda assim tenho alguns órgãos staff. Grandes empresas, grandes corporações costumam mesclar vários tipos aí de estruturas. Bom, falamos aí a respeito de organogramas, os símbolos, as simbologias que mostram ali a divisão de funções, linear, funcional e linha staff. Temos também as chamadas estruturas organizacionais. Tem a ver com organogramas? Tem tudo a ver. Aqui pensem mais enquanto separação. Então eu vou organizar melhor por assunto. Vamos aos nomes. Eu tenho, por exemplo, a estrutura organizacional por clientes. Eu separo um responsável e uma equipe para cuidar apenas de um ramo dos meus clientes. Vamos lá, loja de departamentos. Você já observou? Eu tenho a seção para crianças, eu tenho a seção masculinos, seção de roupas femininas. O próximo tipo de estrutura organizacional é a por produto, onde a empresa, dentro ali do organograma, ela separa um responsável para cuidar apenas de um produto. Nós temos grandes empresas que trabalham, por exemplo, redes educacionais. Eu trabalho com produto A, B e C. Faculdade, só. Trabalho com curso técnico. Grandes redes de farmácias. Eu tenho um responsável somente para aquele medicamento. Tudo bem? Então aquele responsável vai ficar verificando quanto de novas vendas foram feitas. Essa é por produto. Temos também a estrutura organizacional por processos. Qual é a ideia de um processo? Eu tenho uma entrada, insumos, agrego o valor, que é o processamento, e tenho uma saída. Tá. Qual a ideia então de fazer uma estrutura organizacional por processos? Exemplo, uma linha de montagem. Olha na indústria quantas vezes eu faço isso. Criar um responsável apenas para o setor de pintura, de montagem. É ele que vai prestar contas. Estrutura organizacional territorial. Essa daqui funciona mais ou menos assim. Eu tenho o meu organograma e crio ali
um desenho que vai ser o responsável pela região norte do país. Então, tudo o que ocorre na região norte é aquele responsável que vai prestar contas. Região sul, centro-oeste, nordeste e por aí vai. A estrutura organizacional funcional, ela tem a ideia do quê? De separar por áreas. Então combina bastante com departamentos, que já comentamos há pouco ali na organização funcional. É justamente essa a ideia. Eu criar setores, RH, financeiro, marketing. Estrutura organizacional matricial. A ideia da matricial é mesclar. Normalmente ela faz assim. Matriz, eu vou usar dois tipos de estruturas. Quais são aquelas comumente utilizadas? Funcional com processos ou funcional com projetos. Vamos dar exemplos. Se eu tenho um projeto muito específico para fazer, eu uso a matricial e separo 5 pessoas só para cuidar daquele projeto. E aí eu ponho uma autoridade especializada para fiscalizar essas pessoas. Nós comumente utilizamos também em processos. Então, qual é o exemplo? Ciclo contínuo de melhoria. Eu tenho uma entrada, agrego valor a um processo e tenho uma saída. E aí eu coloco uma autoridade funcional especializada para orientar durante todo o ciclo. E por último, temos as estruturas organizacionais compostas. O nome já diz, ela vai misturar todos os tipos de estruturas organizacionais. Modernamente, as grandes corporações fazem uso de estruturas compostas, ora territorial, ora por clientes, ora por processos, matricial, funcional. Trouxe para vocês uma dica de leitura. Aproveitem, é um livro bem legal que fala exatamente sobre essa ideia de departamentalização, a questão de organizações, divisão por segmentos, especialização, estruturas organizacionais. O livro chama-se Administração e Organizações. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre divisão da empresa e departamentalização. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais. Até a próxima!